Meus amigos, pois é, nós temos mudanças que vão explodir o teu janeiro, e a primeira bomba é o 13º que vai sofrer alterações e já está a deixar gente perdida. Janeiro chegou e tu ainda não fazes ideia de como vai funcionar. Vais receber o 13º? Vai ser automático. Vai ser diferente. A verdade é esta. Já há dinheiro extra a caminho para 5 grupos de beneficiários da Previdência Social e muita gente vai cair do banco quando perceber como vai ser pago. Sente isto. O vídeo de hoje é de importância máxima porque não falo só de um pagamento. Falo de decisões que vão mexer com o teu bolso, com as tuas contas, com o teu futuro neste começo de ano. Já vou avisando, isto não é para toda a gente, mas se fazes parte destes grupos, fica atento, porque a informação que vem a seguir pode ser a diferença entre um mês de alívio e um mês de aperto apertadíssimo. Pergunto-te, já imaginaste abrir a conta e ver um valor que não corresponde ao que esperavas? O que farias? Vamos começar com um choque. O salário mínimo ficou definido em R$ 1.621, não o número que muita gente previa, e essa diferença já altera tudo. Isso significa que, apesar de haver valorização, muitos beneficiários receberão um aumento bem abaixo do que se esperava. Há quem vai ter só 7,7%, há quem recebe acima do mínimo e só tem 4,4%. E aqui está a injustiça gritante. Gente que trabalhou uma vida inteira e contribuiu mais está a ser penalizada com aumentos menores. Eu não estou para me calar sobre isto. Quero que tu penses comigo. É justo que quem contribuiu mais ganhe proporcionalmente menos neste ajuste? A verdade dura é esta. O aumento não se réplica igualmente. Para muitos o aumento é uma piada amarga. Enquanto tu dás um suspiro de alívio por uns reais a mais, bancos e financeiras já preparam as suas armadilhas. Pensa nisto. O sistema financista sorri quando tu entras no consignado, quando aceitas a antecipação. Então eu pergunto-te, de coração, achas que este aumento vai realmente resolver as tuas dívidas ou só vai abrir uma porta para mais empréstimos? Quero que entendas 3 coisas imediatamente. Primeiro, o calendário de pagamentos vai mudar para 2026. Há transferências de datas que afetam quem recebia no fim do mês e agora passa a receber no início, e isso pode fazer com que cheques que esperavas ver cheguem depois. Segundo, o 13º está a ser preparado de forma que o governo e os bancos possam manipular antecipações e condições, e há riscos grandes para quem aceita sem ler as letras pequenas. Terceiro, os BPC-LOAs podem ficar de fora de muitas facilidades que os aposentados e pensionistas terão, e isso é uma tragédia financeira. Digo-te com franqueza, se o banco te convidar para antecipar o 13º em janeiro, tens de perceber que isso pode ser uma armadilha. Então diz-me, aceitavas uma antecipação do 13º no frio de janeiro sem teres lido todas as condições? Chegamos aqui porque há uma narrativa que poucos contam em voz alta. O aumento do salário mínimo foi apresentado como proteção, mas na prática cria novas margens de lucro para bancos e limita a força dos pensionistas. Quando o aumento é insuficiente para cobrir as contas, o que o mercado faz? Oferece consignados, cartões com facilidades, promoções que parecem salvação e acabam por te prender numa dívida eterna. Olha bem, já viste como os prazos dos consignados aumentaram brutalmente, de 12 para 96 prestações em alguns casos, e isso significa que podes estar a pagar um empréstimo a prazo de vida inteira. E eu pergunto-te, queres mesmo hipotecar a tua vida financeira em parcelas mínimas que nunca acabam? Agora que já abras os olhos, vamos ao essencial do que vai cair em janeiro. Sim, haverá um adiantamento do 13º para muitos, mas não será uniforme e alguns grupos, como o BPC-LOAs, vão sofrer cortes e limitações. O governo prepara um esquema que, na teoria, parece ajudar. Na prática, deixa margem para que intermediários financeiros lucrativos se aproveitem da pressa das famílias. Antes que entres em pânico, respira, a informação certa salva. E aqui vai outra pergunta direta. Prefere saber como evitar as armadilhas ou esperas mesmo que o mês te esmague as contas? Segue comigo porque agora o tom vai subir. Bancos vão anunciar antecipações, produtos de crédito com condições imperdíveis e muitos vão aceitar sem refletir. Isto vai passar a ser rotina. Janeiro, promessa de aumento e 13º, e logo em seguida a oferta de soluções que te prendem. Presta atenção ao que eu digo e partilha isto com quem mais precisa. Não aceites a primeira oferta apenas porque parece resolver hoje. Pensa no amanhã. E eu pergunto-te uma última vez nesta fase de abertura. Se te oferecessem R$ 1.300 agora em troca do 13º futuro, aceitava sem questionar? Entrando na parte de desenvolvimento, e aqui é que o grito aumenta, vamos destrinçar cena por cena, e eu quero que fiques ligado porque cada detalhe aqui é uma faca de 2 gumes para as tuas finanças. Primeiro ato, o anúncio oficial do governo sobre o novo salário e o novo calendário. Isso foi feito com pompa, com palavras bonitas, mas logo de seguida surgem as entrelinhas que ninguém lê. Quem recebe no início do mês não terá imediatamente o aumento.
só aqueles com folha de fim de mês vão contabilizar o novo valor. Resultado: confusão generalizada nas agências, telefonemas desesperados e famílias a descobrirem que o aumento não apareceu onde esperavam. Depois, os bancos avançam, aceite a antecipação do 13º, e surgem contratos com juros, tarifas e condições que trocam o alívio por anos de pagamento. Se já viveste uma situação parecida, sabes do que falo. Se não, imagina acordar com uma fatura que não acaba, e essa é a crua realidade de muitos. Segundo ato, o drama dos BPC-Loas. Enquanto alguns beneficiários têm alternativa de crédito, mesmo que perigosa, os beneficiários do BPC enfrentam portas fechadas. Muitos bancos suspenderam consignados para BPC-Loas, outros mantêm condições leoninas. Isto quer dizer que uma parte dos mais vulneráveis não só não recebem o trato igualitário, como ficam expostos a uma insegurança ainda maior no início do ano. É uma falha moral que precisa de exposição pública. E pergunto-te, aceitarias que quem mais precisa fosse deixado para trás num processo que devia proteger todos? Terceiro ato, a máquina dos empréstimos. Janeiro abre a janela para renovação de margens de consignado, e as instituições financeiras sabem exatamente quanto cada categoria de beneficiário pode pedir. Elas não estão a oferecer ajuda sem motivo, estão a abrir uma fonte nova de receita. A tática é simples e fria. Anunciam disponibilidade, mostram prestações aparentemente baixas e escondem o efeito cumulativo dos juros e das prolongações. A consequência é uma dívida que se estende por anos e se torna hereditária entre famílias. Irei repetir até ficar claro: não leves a primeira solução. Exige sempre um contrato claro, comparação e, se possível, aconselhamento independente. Quarto ato, o efeito psicológico e social. Quando um grupo é privado de uma proteção que julgava garantida, o impacto vai além das finanças, a tristeza, frustração, sentimento de traição. E quando o discurso público normaliza essa desigualdade, as vozes dos mais afetados perdem força. O meu papel aqui é amplificar essas vozes. Precisas de saber que a indignação é legítima e que falar alto é uma forma de defesa. E eu coloco a questão: vais ficar calado enquanto te cortam o que te pertence por direito ou vais juntar-te aos que exigem transparência? Quinto ato, e não menos importante, o calendário novo para 2026. Mudanças de datas podem parecer burocráticas, mas para quem vive mês a mês, são terremotos. Receber antes ou depois pode significar a diferença entre pagar a renda ou ficar na rua, entre comprar medicação ou adiar uma cirurgia. Essa é a crua matemática do dia a dia. Por que ninguém te avisou com força suficiente? Porque interessa a alguns que a confusão reine. Eu aconselho: começa já a rever contratos, fala com o teu banco, questiona o teu posto de reforma, não deixes para depois o que pode salvar-te hoje. Agora, atenção ao que eu chamo de o segredo que eles não querem que saibas. A antecipação do 13º vai ser empurrada com força pelas instituições, e há cenários em que aceitar significa perder parte significativa do valor pelo caminho. Alguns bancos propõem antecipações com taxas que transformam R$ 1.300 num alívio imediato, mas num rombo a médio prazo. A tua arma contra isto é simples: informação, comparação e paciência. Partilha isto, marca quem precisas marcar e pensa duas vezes antes de assinar. Não és apenas um número, és alguém que trabalhou, contribuiu e merece respeito. Chegamos à conclusão, e sim, esta conclusão é um megafone: não aceite ser vítima de práticas financeiras predatórias só porque um decreto mudou o calendário. Não aceites que a tua vida seja reduzida a uma margem de lucro para bancos. Organiza-te, exige transparência, consulta associações de defesa do consumidor, fala com o teu sindicato ou com organizações que defendam os reformados e pensionistas. Faz barulho. Se concordas com isto, ajuda, partilha o vídeo, comenta a tua cidade, conta a tua experiência. A tua voz importa e eu vou aqui dar-lhe eco. Porque no fim das contas, a justiça pode demorar, mas a pressão pública muda políticas. Um abraço forte a todos que ficaram até aqui, a quem veio de Minas, de São Paulo, Santa Catarina, Novo Hamburgo, Porto Alegre. Eu vejo-vos, ouço-vos, e juntos vamos fazer com que este janeiro não seja um mês de surpresas cruéis, mas um mês em que a informação salva e a comunidade protege. Volta sempre às nossas lives porque aqui partilhamos mais do que notícias, partilhamos estratégias para sobreviver e prosperar. Acabamos com uma pergunta final que quero ver nos comentários. Que medida achas que deveria ser tomada imediatamente para proteger os beneficiários mais vulneráveis neste novo calendário?